me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Este também é o momento de você que veio preparado para trazer o seu dízimo e a sua oferta ao altar do Senhor, está fazendo neste momento, também numa forma de louvor e adoração ao nosso Deus. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão. Prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. E face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, um pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Amém, que seja verdade nas nossas vidas. Amém. Oremos, irmãos. Querido Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por poder estar aqui na Tua casa nessa noite, ó Pai, podendo prestar-lhe esse culto, ó Pai querido. Nós queremos agradecer nesse instante, ó Pai, em especial por aqueles irmãos, ó Pai, que foram fiéis, ó Pai, em devolver aquela parte que pertence a Ti, ó Pai querido. Que o Senhor dê sabedoria, Senhor, aos dirigentes, Senhor, ao tesoureiro, ó Deus, para que possa, ó Pai, realmente ser usado de forma, ó Pai, da melhor forma, ó Pai, na Tua casa, ó Pai querido. Ó Deus, obrigado, ó Pai, pelo privilégio de poder estar na Tua casa, poder Te louvar, ó Pai, poder exaltar o Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, a igreja pode se assentar. Nós teremos agora o nosso momento missionário. Boa noite a todos. Que bom ver que a casa está se enchendo novamente. Período de férias e estamos todos aí reunidos novamente para louvar e engrandecer o nosso Deus. Cantar dessa forma tão boa, né? Que Cristo é o nosso Deus que liberta. Todo mundo sabe quem é Cristo, mas muita gente no mundo ainda não conhece Cristo. E nós temos consciência disso. Eu gostaria que todo mundo, mesmo sentado, pudesse ler o tema da campanha de missões mundiais que está escrito ali, junto comigo. Eles precisam de Cristo, a paz que liberta. Só tem uma pessoa no mundo que pode libertar o ser humano, e é Cristo. Eu distribuí para algumas pessoas um marcador de Bíblia. E é um calendário também de oração. Nesse calendário pode ter um campo missionário, um missionário ou uma missionária, ou uma família de missionários. Eu gostaria muito, de todo o coração, que a igreja estivesse orando, não esquecesse, quando fizesse a leitura bíblica, pegue aquele marcador, esse marcador, coloque ali no meio e ore por eles. Porque antes de ler a Bíblia, a gente tem que orar pedindo orientação de Deus. Então, aproveite e já ore pelo missionário. Assim, daqui uns 5, 6, 7 dias, vocês podem me devolver e eu coloco. Nós vamos assistir um vídeo agora de um país que tem repressão à pregação do Evangelho. Por favor.
Em 1949, quando a China foi unificada pelo Partido Comunista, a Igreja Cristã entrou num grande sofrimento. Cristãos que não se uniram à Igreja do governo foram punidos, presos, torturados, mortos. Bíblias foram queimadas e locais de cultos destruídos. Os irmãos que se negaram a pertencer à igreja controlada se reuniam nas casas, nas cavernas, realizavam seus batismos na escuridão da noite e assim surgiu a igreja subterrânea. Hoje, a liberdade ainda é restrita. Líderes são discriminados, presos, mas a igreja é viva, vibrante, corajosa e extremamente carente de líderes. Para socorrer essa igreja sofredora, hoje, com cerca de 100 milhões de fiéis, foi criado o projeto Bíblias para a China. Dirigido pelo missionário Lian Tinoco, o projeto foi iniciado em 2008 e já chegou a 19 estados da China. O projeto das Bíblias, ele surgiu porque a gente ia conversar com os líderes, ia perguntar as necessidades deles e eles falavam Bíblias. E falavam Bíblia, treinamento e normalmente a gente não ia nem para a terceira necessidade. E aí junto com Bíblia, às vezes eles falavam materiais para o treinamento. Então ficava sempre nessas duas coisas. No primeiro ano, a meta era distribuir 10 mil Bíblias, mas 40 mil Bíblias foram distribuídas. Em pouco mais de 2 anos, o número chegou a 200 milhões de Bíblias. O governo já imprimiu 70 milhões de Bíblias, mas muitas delas foram vendidas para fora do país. Foram rasgadas, queimadas, ficaram velhas, se perderam. 70 milhões de Bíblias, você pode tranquilamente tirar esses 70 milhões e pelo menos uns 35 milhões não estão disponíveis para o chinês. Então você tem 35 milhões de Bíblias que o governo chinês deu para a população cristã chinesa. Então você tem um vácuo muito grande. Quando a gente vai para o interior, a gente vê igrejas inteiras sem Bíblias. A gente vê pastores que nunca tiveram uma Bíblia de estudo na mão, né? E sem livros eles não têm mesmo. Outra etapa do projeto foi a invenção de uma Bíblia contextualizada para o povo muçulmano Hui, a primeira na história impressa para uma minoria étnica. A distribuição de Bíblias é feita pelos próprios chineses. Um desses parceiros distribui cerca de 500 mil por ano. Eles têm condições de distribuir 2 milhões por ano, mas eles não têm dinheiro para isso, né? Eles precisam de mais pessoas envolvidas. – 30 mil pessoas por dia são acrescentadas à igreja chinesa. Artistas, políticos, autoridades, pessoas das cidades, do interior. Agora, o grande desafio é de líderes para cuidar desses novos irmãos. Eles têm um líder para cada 10 mil pessoas. E esse líder, ele não tem normalmente um preparo muito melhor do que um instituto bíblicozinho de 6 meses, de 1 ano no Brasil. E os professores deles também tiveram o mesmo ensino. E não tem material para estudar. Você tem uma igreja de pessoas imaturas, mal preparadas e que vão influenciar a sociedade, que já está com grandes problemas, né? Mais de 90% dos missionários estrangeiros na China não trabalham com treinamento de líderes. Uma das dificuldades é o aprendizado do mandarim, que exige 8, 10, 16 horas de estudos diários por 3 ou 4 anos. Se eles não tiverem líderes treinados agora,
Nos próximos 20 anos a gente vai ter uma história bem triste para contar. A gente vai ter uma igreja sem pé, sem cabeça, influenciando um país que também não tem princípios morais, princípios éticos bem estabelecidos, porque o comunismo arrancou tudo, né, todas as crenças tradicionais e religiosas, o comunismo arrancou tudo e não pôs nada no lugar. As metas agora são distribuir 100 mil Bíblias por ano e visitar líderes em 19 estados e treiná-los para que a igreja chinesa amadureça e se torne uma potência missionária. E a China vai se tornar também nos próximos 20, 30 anos a maior potência e vai influenciar toda a economia e política mundial, porque se a gente não fizer isso agora, a gente nos próximos 10, 20 anos não vamos ter mais oportunidade de fazer, provavelmente. Participe da transformação dessa nação. Assuma um compromisso diário de oração por missões. E a partir de R$20 mensais, através do projeto de adoção missionária, ajude a treinar líderes para a igreja chinesa. Pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo. E ele trará a paz. Miqueias 5, 4 e 5. Ponto. Na divisa? Por favor. Vamos ficar em pé? Vamos todos ler a divisa da campanha de missões mundiais desse ano. Miqueias 5, 4 e 5, todos juntos. Pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo e ele trará paz. Vamos orar pelos nossos missionários e pelos campos missionários. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, é um privilégio, Deus. E nesse momento, Deus, a tua igreja aqui, ó Deus, reunida, ó Deus, certamente, ó Deus, está pensando naqueles, ó Deus, que estão nos campos, ó Pai, que sofrem, ó Deus, por causa da perseguição, ó Deus, à tua palavra. Sabemos, ó Deus, que o inimigo é feroz, ó Pai, mas tu és Deus, tu és poderoso, ó Pai. Mova os corações, ó Deus, dessa igreja local, ó Deus, para que possamos orar, contribuir, enviar, ó Pai, àqueles que precisam, ó Deus, àqueles que estão à frente, ó Deus, do trabalho, ó Deus, em prol do reino de Deus. Santo Deus eterno Pai, nós te louvamos porque nós já alcançamos tamanha graça, ó Deus, e muitas pessoas no mundo, Deus, ainda não conhecem a Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor. Pai, nós rogamos a Ti, ó Deus, que nós, como seus filhos, ó Deus, possamos, ó Deus, tirar pessoas, ó Deus, da tribulação, ó Deus, e levar a eles a Jesus Cristo, levar a paz. É no Teu nome, ó Deus, que entregamos, ó Deus, todos os missionários, ó Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Quero agradecer mais uma vez a presença de você que está nos visitando. Estou vendo aqui alguns rostinhos diferentes. Sejam bem-vindos mais uma vez. Nosso desejo é que vocês se sintam bem no nosso meio e que retornem outras vezes. A gente estava vendo ali no vídeo aquelas pessoas lá na China, tão distante, e com tanta sede de louvar o Senhor, tanto desejo, mas eles têm que se esconder, têm que ir para tocas, para lugares que não é igual ao nosso amplo, arejado. E muitas vezes nós
que temos essa liberdade. Não louvamos o Senhor da maneira que Ele merece ser louvado. Então nós vamos estar cantando essa música que diz que eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar a tua presença. Quero convidar você que puder se colocar em pé e nós vamos louvar ao Senhor. Você pode louvar o Senhor com palmas? Que nós vamos continuar louvando, dizendo que Ele é grande, Ele é santo, o Cordeiro puro de Deus. A gente pode acompanhar nas palmas.
eu sou, teu nome é santo, puro Cordeiro de Deus, teu nome é santo. És poderoso, Senhor, teu nome é santo, Cristo, Filho de Deus, teu nome é santo. Só em ti seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome. Tu és o grande, eu sou, teu nome é santo, puro Cordeiro de Deus, teu nome é santo. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, engrandecendo o seu santo nome. Eu acredito que tem muita gente aqui que tem pelo menos um motivo para agradecer ao Senhor, não tem? E somente, às vezes a gente é ingrato com o Senhor, né? E essa semana passada aconteceu algo muito anormal na minha vida, né? Já compartilhei aqui no culto de oração. Eu fui assaltada à mão armada. Então, eu levei um susto. E depois que o ladrão saiu, eu só fiquei pensando, ai meu Deus, minha bolsa, minha bolsa, minha bolsa. Mas eu esqueci de agradecer ao Senhor naquele momento, porque Ele guardou a minha vida. Então, que nós possamos realmente ser gratos ao Senhor. Quando acordamos, quando levantamos, quando respiramos, quando alguma coisa não dá certo, agradeça ao Senhor. Porque com certeza, um propósito, alguma coisa tem. Quero convidar você, se você quiser se sentar, se quiser ficar em pé, fique à vontade. Louve o Senhor da maneira que você quiser. O Senhor nos dá liberdade para isso. Mas eu quero te pedir que você examine teu coração e agradeça ao Senhor grandemente pelo que Ele tem feito na tua vida e pelo que Ele tem feito na vida dessa igreja. Amém? Amém. De ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças, Lord, graças, Lord, por que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças, Lord. As mãos aos céus, louve-te, Senhor, graças, Lord, sempre a ti eu graças, Lord, graças, Lord, sempre a ti eu graças, Lord, graças, Lord. Por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças, Lord, graças, Lord, por teu amor e perdão.
pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Graças dou. Graças dou. Amém. Que possamos sempre ser gratos por tudo que o Senhor fez e o que Ele vai fazer nas nossas vidas. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Amém. Agora é um momento de intercessão. E se alguém tiver algum pedido aqui, que você esteja agora colocando em oração, aqueles que puderem ficar de joelhos, ou aqueles que puderem ficar sentados, que tem algum problema de joelho e não puder ficar, eu queria estar em oração agora pela igreja. E também pela Flavinha. Para quem não conhece, a Flavinha é a filha da irmã Lia. Ela está internada. E eu gostaria que a gente estivesse em oração agora e também pela igreja. Vamos orar? Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que tu vais fazer. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, que tem cuidado de cada um de nós a cada manhã. Cada um aqui, cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje tem algum motivo para te agradecer, por algum livramento, por alguma bênção, por mais um ano de vida que fez. E que o Senhor esteja olhando com carinho, com amor, por cada pedido aqui, Senhor meu Pai. Que o Senhor esteja olhando pelas suas preocupações, as suas aflições, seja com seus filhos que estão afastados, seus maridos ou esposa, seja com aqueles amigos ou parentes, Senhor meu Deus, que já conhecem Jesus, mas que estão afastados de Ti, Senhor meu Pai. Que o Senhor esteja colocando, Senhor meu Pai, essas pessoas no Teu colo, Senhor meu Pai, nos Teus braços de amor. Que o Senhor, a Teu tempo, Senhor meu Pai, tragam essas pessoas ao primeiro amor, tragam essas pessoas de volta para o Teu convívio, Senhor meu Pai, e vejam a grande e maravilhosa luz que é Jesus Cristo, Senhor meu Pai. Que o Senhor esteja cuidando, Senhor meu Pai, de cada pai, de cada mãe, de cada irmão ou irmã aqui, que tem suas famílias, os seus amigos ou parentes com seus familiares afastados, Senhor meu Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor meu Pai, dessas vidas, porque a luta não está fácil, mas nós sabemos que a cada manhã Tuas misericórdias se renovam. Senhor, abençoa essa Igreja Batista no bairro Novo Mundo, que tem dedicado a Ti, Senhor meu Pai, o tempo necessário para louvar e engrandecer o Teu nome. As pessoas que estão aqui querem ouvir mais da Tua palavra, ouvir mais de Ti, Senhor meu Pai. Que o Senhor esteja abençoando o pastor que vai estar aqui à frente, também trazendo a Tua mensagem vinda do Teu trono da graça. Quero te pedir também que o Senhor esteja cuidando da Lia agora, visitando ela nesse momento, e o seu esposo, Adilson, que está ali com a sua filha, a Flavinha, Senhor meu Pai, que está com problema ali de saúde, Senhor meu Pai, que o Senhor esteja ali cuidando daquele pulmão, Senhor meu Pai, tirando, Senhor meu Deus, curando ela daquela pneumonia. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor meu Pai, dá ânimo, dá força ali, Senhor meu Pai, que ela sinta a Tua presença ali, Senhor meu Deus, que os Teus anjos, Senhor meu Deus, estejam ao redor da Flavinha e também do Alan, Senhor meu Pai, cuidando e livrando aquelas crianças de todo perigo, de todo mal, Senhor meu Pai.
Senhor, nos dê uma noite abençoada na Tua santa presença e que possamos sair daqui mais gratificados, mais edificados, Senhor meu Pai, com a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor meu Pai. Senhor, nos purifica, Senhor meu Pai. Lava a nossa mente, o nosso coração e que possamos fazer tudo para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. É isso que eu venho te pedir. Em nome de Jesus. Amém. Toma-me pela mão, guia-me em teus caminhos, ensina-me a fazer a tua vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés, a tua palavra. Guia-me em teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti, no teu querer encontro a razão do meu existir. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti, no teu querer encontro a razão do meu existir. Perfeita e agradável, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é boa,
agradável. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão pro meu existir. Só tenho paz em ti, seguro estou em ti. No teu querer encontro a razão pro meu existir. Quero chamar aqui na frente as crianças para vir orar. O Daniel aproveitou, já estava vindo, né, Daniel? Epa, que gostoso. Pais, as crianças agora vão orar e elas vão descer lá para a classe delas, onde elas têm o culto na linguagem delas, tá bom? Papai do céu, muito obrigada por este lindo dia e por estarmos aqui. Que hoje nós possamos aprender muito mais sobre ti. Muito obrigada pela minha vida e pela minha família. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos para as professoras. Quero chamar à frente o pastor Flávio, que estará trazendo a palavra do Senhor para nós nessa noite. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Uma alegria, irmãos, para mim, mais uma vez, poder estar aqui, compartilhar com os irmãos a mensagem do Senhor. Nós tivemos, semana passada, durante 8 dias, em Foz do Iguaçu. Paulo Clemente também estava lá, coordenando toda a parte de logística, e onde nós tivemos a Convenção Batista Brasileira, onde haviam 2.500 mensageiros, e com certeza 3.500 a 4.000 pessoas passaram pelos cultos, pelos períodos inspirativos que nós tivemos lá, e realmente foi uma bênção, né, aquela convenção. Essa convenção ficou marcada, e eu tenho certeza que o rumo da nossa denominação, em muitos aspectos, depois do que ocorreu em Foz do Iguaçu, ele vai dar uma mudada para melhor, para a honra e para a glória do Senhor. Foi um tempo muito gostoso. Um evento muito marcante que ocorreu lá, irmãos, foi o batismo de mais ou menos, acho que umas 50 pessoas, e esse batismo ocorreu na piscina do hotel, do Ministério da Junta de Missões Nacionais, lá da Cracolândia, onde existe um ministério específico que trabalha e, através do poder de Deus, restaura aqueles viciados. E, através de uma ênfase contínua na palavra de Deus, na oração, onde essas pessoas começam a ser restauradas pelo poder de Deus, depois de um ano, acho que 1 ano e meio, alguma coisa assim, 40 deles, mais ou menos, foram batizados no domingo passado. E foi uma festa maravilhosa.
E vários pastores do Brasil inteiro estavam ali naquela piscina, batizando muitos daqueles irmãos. E o mais gostoso foi que quando terminaram os batismos, aqueles que vieram, viciados em drogas, restaurados pelo poder do Senhor, começaram a fazer uma festa muito bonita na piscina, dizendo: agora eu sou livre. Só pelo poder de Deus, irmãos. Isso só ocorre pelo poder de Deus. A nossa vida só muda através do poder de Deus. Nós podemos dizer que a gente caminha de uma forma diferente de muitas pessoas, porque o Deus que habita na nossa vida, no nosso coração, Ele pode fazer maravilhas. Porque se não for isso, nós vivemos como qualquer outro ser humano, sendo levados pelas correntes da vida, do mundo, e não sabemos onde vamos parar. Mas quando temos Jesus na nossa vida e temos certeza disso, e aqueles irmãos professaram isso, dizendo: eu creio em Jesus, a partir desse momento, aí a nossa vida muda de sentido. E aí realmente a vida começa a fazer sentido, porque nós temos uma direção, nós temos um propósito. E eu fico feliz. Lembre de orar por esses irmãos, lembre de orar por esse ministério. É um ministério que demanda muito recurso para tratar aquele povo, e graças a Deus, aquele lugar que era chamado de Cracolândia, em São Paulo, está sendo chamado agora de Cristolândia, porque aquelas pessoas estão sendo transformadas. A Prefeitura de São Paulo está enxergando isso, está investindo juntamente nos batistas ali naquela região. Então, aquela questão de drogas ainda é muito grande, mas já começou a mudar. Eu acredito que já há 3 anos o ministério atua ali, e nós já estamos tendo frutos desse ministério, do poder de Deus, do investimento que os batistas, de uma forma geral, fazem em missões nacionais, mundiais, estaduais. Então, através desse nosso recurso, do recurso das igrejas batistas, Deus tem mudado a vida de pessoas. Ore por esse ministério. E antes de começarmos a meditação, gostaria de apresentar um grande amigo meu que está aqui conosco nessa noite. Pastor Eliel, fique em pé aí, só para a igreja te conhecer. Pastor Eliel está vindo lá dos Estados Unidos, de Tampa, na Flórida. Passou 18 anos lá, pastoreando igrejas brasileiras, envolvido com a Convenção Americana lá também, associação. E agora, aceitando um convite da Convenção Batista Paranaense, vai começar a trabalhar como coordenador do Campos Gerais e Centro, região de Ponta Grossa até Guarapuava, um pouquinho mais para cima ali. Então, ele vai ser o responsável pela coordenar as ações da convenção naquela área. Eu peço que você ore por ele, pela sua família. Guarde o nome dele, Eliel, pastor Eliel. Ore pela família, porque depois de 18 anos nos Estados Unidos, voltar para o Brasil é uma grande mudança. É como se ele estivesse indo, retornando para a sua terra, mas indo como um missionário num campo diferente, né? Então, ore por ele, pela família, pela adaptação, que Deus esteja abençoando ele, e eu tenho certeza que já está. E nós vamos estar essa semana inteira, então, passando em toda a região, durante 5, 6 dias, visitando as igrejas, apresentando ele ao novo campo, ao novo trabalho, e existe muito trabalho. Então, ore por ele, ore pela família dele. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler o verso 23. Nós vamos nos deter no verso 23, vamos ler alguns mais nesse momento, mas a nossa ênfase vai ser o versículo 23. Lucas, capítulo 9. Verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Verso 23, mais uma vez, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome sua cruz e siga-me.
Irmãos, esse é um texto bíblico, ou vou até dizer um versículo. Eu li os outros versículos só para os irmãos terem uma ideia do contexto um pouquinho, mas esse verso 23, ele sempre me chamou a atenção. Muitas vezes eu já me peguei meditando em cima desse versículo, porque eu posso dizer que esse versículo, ele reduz de uma forma muito objetiva aquilo que Jesus veio fazer aqui. Ele é muito direto, muito prático. Uma outra versão, a tradução na linguagem de hoje, diz assim: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Jesus está dizendo o seguinte: você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Você quer fazer a minha vontade? Você tem que morrer. Nessa versão que nós lemos, você tem que carregar a sua cruz. E aqui, esse início desse texto choca com o nosso contexto cultural e com a nossa vida. Porque, querendo ou não, irmãos, nós fazemos uma distinção entre a nossa vida cristã e a nossa vida secular. Por mais que a gente não queira. Existe uma distinção muito clara quando eu estou na igreja, quando eu estou fazendo as coisas do Senhor e quando eu estou, por exemplo, no meu trabalho, com a minha família, no meu momento de lazer. Existe essa distinção. Mas o que Jesus quer nos mostrar aqui é o seguinte, que só existe uma vida para aquele que foi batizado e restaurado pelo poder de Deus. Só existe uma vida, de ser discípulo. Então, eu gostaria que você saísse daqui hoje compreendendo que Jesus espera que eu e você sejamos seus discípulos, que a gente tenha uma vida diferente, que a gente realmente cumpra o papel. E eu tenho certeza que você vai entender que a vida é uma só. Não existe diferença entre a sua vida com Deus, não existe diferença entre a sua vida social, a vida com a sua família, não existe, porque a vida é uma só. Em todo o tempo nós devemos estar caminhando de acordo com a palavra. E que para isso aconteça, você precisa entender claramente o que significa negar-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Parece uma contradição, né? Você tem que negar a você mesmo. Que coisa estranha é essa? Aonde será que Jesus estava querendo chegar? O que será que significa negação de mim mesmo? Parece um negócio para psicólogo, né? Parece uma coisa assim que não é fácil de a gente entender. O que quer dizer? Como é que eu vou me negar? Eu sou assim? Essa é a minha essência? Eu funciono assim? Só que no reino espiritual, Deus olha para você e não vê você do jeito que você vê. Nós temos que nos enxergar como o Senhor nos vê. E que para isso, meu irmão, a nossa vida, ela tem que mudar. E eu digo que ela tem que mudar porque nós não alcançamos aquilo que almejamos ainda. Nós não atingimos o nosso alvo. Nós não conseguimos compreender muitas vezes, irmãos, qual é o propósito pleno de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente tem uma noção. Eu tenho que sair daqui e chegar lá. Mas como é que eu vou chegar lá? O que eu tenho que fazer? Que caminhos eu devo seguir? Que palavras eu devo levar às pessoas? O que Deus espera de mim? Para que você entenda o que o Senhor quer de você, a primeira coisa que você tem que fazer é renúncia a você mesmo. E quando você começa a se negar, a renunciar, você vai entendendo que o cristianismo é um estilo de vida. Ela não é algo que nós praticamos de vez em quando. O cristianismo não é algo que eu escolho estar aqui no domingo, ou na quarta-feira, ou na escola bíblica, ou no culto dos jovens, ou seja, as atividades que a igreja for, e diz, agora eu estou na igreja, agora eu estou fazendo a vontade de Deus. Muito pelo contrário. O cristianismo, quando Jesus entra na sua vida, é a partir daquele momento até o momento da sua morte. Não tem trégua, não tem pausa, não dá para você tirar férias, porque Deus, quando começa a mudar a sua vida e habitar na sua vida se torna constante na presença dEle. A primeira coisa que ocorre quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e confessamos isso, é que o Espírito Santo de Deus, Ele passa a habitar nas nossas vidas. Como é que eu vou tirar férias disso? Como é que eu vou dizer, Espírito Santo, esse mês eu não estou afim de ser crente. Espírito Santo, hoje eu não estou afim de
falar as coisas de Deus, ou não estou a fim de caminhar segundo a vontade de Deus. Não tem como. Só que muitas vezes, irmãos, nós vemos, parece que existe uma luta, né? O apóstolo Paulo vai falando muitas vezes isso. Aquilo que eu tenho que fazer, que eu deveria fazer, eu não consigo fazer. E aquilo que eu não tenho que fazer, eu vou e faço. Então existe essa luta. Então quando nós começamos a falar em negação, nós temos que entender que nós temos que renegar algumas coisas que são conflitantes com a nossa vida cristã. E eu posso dizer para você que a primeira renúncia que você tem que ter claramente é as coisas que te cercam, a sociedade que te influencia. De uma forma geral, que nós chamamos de mundo, renúncia ao mundo. Você vai vendo que a palavra de Deus diz que nós vivemos no mundo, mas nós não somos, nós não pertencemos. Nós estamos aqui de passagem. E o que me chama muita atenção, irmãos, é que parece que muitos crentes vão querer viver a eternidade inteira aqui. Porque constroem as suas vidas, os seus fundamentos, entram de uma forma tão grande no meio dessa sociedade, que fica difícil até de sair. A palavra de Deus é muito clara, nós não pertencemos aqui. Agora, nós temos que entender isso, sabermos viver, conviver com as pessoas, mas ao mesmo tempo, lembrando da negação, você tem que renunciar a essas questões que te cercam. Veja que coisa interessante aconteceu lá em Atos capítulo 2, a partir do verso 42 em diante, quando nós chamamos, entre aspas, de criação da igreja primitiva. Veja lá o verso 42 e diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na oração. Veja, aqueles irmãos daquela igreja primitiva, eles começaram a renunciar às coisas que eles viviam. E a partir daquele momento eles criaram, vou colocar aqui entre aspas, o estilo de vida cristão. Dizendo o seguinte: agora essas coisas que estão aí fora não nos pertencem mais, nós não queremos nos envolver mais com isso, nós não queremos estar completamente comprometidos com essas coisas de fora. Por quê? Porque nós criamos um novo estilo que o Senhor Jesus nos orienta. Perseverar na doutrina, estudar a palavra, se aprofundar na palavra, partir o pão, desenvolver a comunhão entre os irmãos e oração. Eles começam criando uma igreja que chegaria até nós, e graças àqueles irmãos que nós estamos aqui sentados ouvindo a palavra de Deus hoje, é que criou-se um novo estilo. Quando eles começaram a negar o mundo, a sociedade da época, dizendo que aquelas coisas não interessavam, mas o que interessava era a leitura da palavra de Deus, era a comunhão e eram as orações. E aí você vai vendo a descrição dessa igreja até o versículo 47, que diz assim: e acrescentava o Senhor, entre aspas, àquela igreja, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aqueles irmãos começaram a viver a palavra de uma forma tão intensa, que eles começaram a fazer diferença na sociedade. Irmãos, se nós queremos renunciar às questões que nos envolvem com relação à sociedade, nós temos que começar assim. A nossa igreja tem que ser uma igreja forte. E para que uma igreja forte cresça, se desenvolva, ela tem que estar centrada na palavra de Deus. Ela tem que estar totalmente embasada na oração. Ela tem que ter uma comunhão tão grande, que os que aqui entram não queiram sair mais. É assim que funciona. Só que para que essa igreja exista e cresça, aonde que começa? Aonde? Faça assim. Começa comigo. É assim que funciona, irmãos. Se nós queremos rejeitar as questões que estão vindo para dentro da igreja, eu tenho que dizer o seguinte: eu, como cristão, que leio a Bíblia, que oro, que desenvolvo a comunhão com os meus irmãos, que levo a palavra a quem precisa, eu vou ser diferente do que vem acontecendo. Eu vou traçar um novo padrão. Eu vou mudar as estruturas e dizer que nessa igreja, através da minha vida, da minha família, da minha casa, aqui vai ser diferente. Porque é isso que nós precisamos, irmãos. A igreja de Atos só teve sucesso porque eles criaram um novo estilo de vida. Aquilo não havia acontecido ainda. E nós vamos ver que essa igreja vai ser perseguida.
E essa igreja começa a ser perseguida por geração a geração até o dia de hoje. Qual é a perseguição mais complexa que existe? A que acontece, por exemplo, nos países comunistas, na China, como nós vimos o vídeo aqui, ou a perseguição, e eu vou colocar essa perseguição entre aspas, que existe no Brasil? O que os irmãos acham que é mais difícil? O que é mais complexo de resolver? Uma perseguição onde você não tem abertura para nada, que você tem que fazer as coisas escondido, que você, para ler a Bíblia, é complicado, que você não pode ir numa praça e realizar um culto? Ou uma perseguição em onde você tem liberdade, você pode fazer o que você quiser, você pode estudar a Bíblia, você pode falar, mas parece que existe algo que vem sobre as igrejas, sobre os crentes, uma falta de motivação, uma tristeza, uma falta de alegria, uma falta de vontade de pregar o Evangelho, de ver pessoas salvas, de manifestar o poder de Deus. Será que nós não podemos chamar isso também de perseguição? Será que Satanás, o nosso inimigo, o nosso adversário, que é muito astuto, muito inteligente, ele não tem usado determinados meios para perseguir a igreja de uma forma um pouco diferente, e em vez de apertar e acuar a igreja num canto, ele começa de uma forma a lançar determinadas coisas que os crentes vão trazendo para dentro da igreja e de repente a igreja vai se matando dentro dela mesma? Irmãos, se nós queremos ver o Evangelho crescer, se nós queremos ver a nossa vida frutificar, prosperar, nós precisamos renegar essas coisas. Se você olhar em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis, não tomeis a forma, não deixe que aquilo venha na tua vida e mude a característica, aquilo que Jesus criou em você. Não deixe. Não deixe. Eu pude conversar com um daqueles irmãos que se batizaram domingo passado. Meus queridos, a empolgação dele com o Evangelho era uma coisa tremenda. Ele dizendo: eu fui usuário de crack durante tanto tempo e eu acabei com a minha família e perdi minha família, isso, mas Jesus me tirou daquilo lá, e agora eu sou responsável, eu tenho que fazer isso até o fim da minha vida, eu tenho que falar desse Jesus, porque se Jesus me aceitou, um drogado, largado no meio da sarjeta, que não era nada, que dirá as outras pessoas que são melhores do que eu? Olha o pensamento dele. Ele diz: eu não posso parar de falar desse Jesus. Eu falei: meu irmão, você não é pior nem melhor que ninguém. Da mesma forma que a graça de Deus chegou na tua vida, ela chegou na vida de outras pessoas. Uns com uma experiência mais traumática como a sua, outros menos. Mas o importante é o seguinte, que quando a graça de Deus chega na nossa vida, nós somos transformados. E nós não podemos de forma alguma aceitar aquilo que a sociedade nos prega. Nós não podemos receber coisas que começam a entrar na nossa vida, na vida da nossa igreja, e mudar o foco, a direção de Jesus. Quando Jesus vai dizendo: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, ele está dizendo: abra mão dessas coisas que têm invadido a igreja, invadido a sua vida, a sua família. Não deixe que você se tome essa forma mundana, que devagarzinho, através de pequenas coisas, começam a tirar a alegria do teu coração. A segunda renúncia, irmãos, e talvez a mais difícil, não sei, é o nosso eu. Isso é complicado. Porque nós, irmãos, eu não sei porquê, mas nós somos muito teimosos. Já reparou como o ser humano é teimoso? Ele insiste numa coisa, 1, 2, 3, 4, 5, e mesmo depois de muitas pessoas chegarem perto e dizer: olha, não vai dar certo, isso aí não vai acabar bem, e a pessoa vai até a hora que quebra a cara e diz: puxa vida, é verdade, não deu certo. Mas ele passou por muitas coisas até chegar lá. E às vezes até alguns irmãos da igreja já vivenciaram casos assim, que você chega e diz: meu filho, não faça isso, minha filha, desista disso, olha, não é assim que tem que ser feito. E as coisas começam a acontecer. E a pessoa só entende quando ela passa pela frustração.
Eu vejo isso com meu filho, o Rafael, 4 anos. Eu falo, filhinho, não faça isso. Ele vai lá e faz. Aí eu falo para ele a segunda vez, não faça isso. Ele vai lá e faz. Na terceira vez a gente tem que puxar a orelha, né, dar uma palmadinha no bumbum, colocar ele de castigo, aí ele para. Durante 1 ou 2 dias, porque daí ele volta a fazer a mesma coisa de novo. A criança é assim. Os adolescentes são assim. Os jovens são assim. Os adultos são assim. Irmãos, pasmem. Tem muitos de cabelo branco que também são assim. Parece que as experiências da vida não mudaram. Mas nós temos que entender o seguinte, que eu preciso mudar. Veja que coisa maravilhosa acontece com o apóstolo Paulo, perseguidor ferrenho dos cristãos. Testemunha ali o apedrejado, quando Estevão foi apedrejado. Aí era chamado de Saulo ainda. Aí ele tem um encontro marcante com Jesus. E o encontro de Paulo não tem nada diferente do encontro que eu e você tivemos com Jesus. Nada. Paulo encontra Jesus no caminho de Damasco, quando ele ia lá aprender mais uns cristãos. E a partir daquele momento, a vida dele muda. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. E as coisas começam a mudar. E você vai vendo ainda um Paulo no início da sua conversão, meio teimoso, mas o tempo e o poder de Deus vai ensinando muitas coisas para ele. Até o momento que ele diz, deixando as coisas que para trás fico, avançando para que as diante de mim estão, prossigo para o alvo. Paulo está dizendo o seguinte, eu entendi. É Jesus, é o alvo, é aquilo. E ele começa então a pregar de cidade em cidade, era perseguido, era preso, passava o dia na cadeia, a noite na cadeia, e pregava, e era preso de novo, e pregava, e foi assim até o final da vida dele. Irmãos, nós precisamos amadurecer na fé. Nós precisamos vencer as dificuldades do nosso eu, do nosso egoísmo. Muitas vezes nós queremos estar acima de outros. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Você que já é crente há muito tempo, você tem que ajudar aqueles chamados de neófitos, os novos na fé, porque os novos vão tropeçar, vão passar por dificuldades, vão passar por problemas. Você que já tem experiência no reino é responsável para que a vida desses novos seja mudada. Mas para isso, a sua vida precisa ser mudada também. Nós precisamos abrir a mão. Andai no Espírito e não satisfazeis a vontade da carne. Só existe um meio de a gente crescer e renunciar ao nosso eu. Anda no Espírito. Agora, para andar no Espírito é uma coisa muito séria. Eu falei, você tem que ter aquele estilo de vida cristão. Oração, palavra e comunhão. E aí sim, o mundo fica para trás e o seu eu fica para trás. O centro da sua vida não é mais você, não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu filho, não é os seus bens, não é o seu dinheiro, não é a sua igreja, não é o seu pastor, nada disso. O centro da sua vida é um só, Jesus Cristo. Caminhe com Ele, ande com Ele. Quando situações difíceis vêm na nossa vida, nós só temos a uma pessoa a quem recorrer. O médico pode tentar fazer a parte dele, a situação financeira pode até se reverter de um dia para o outro, você pode conseguir dinheiro aqui ou ali, você pode tentar arrumar a confusão que está dentro da tua família, mas se Jesus em nenhum desses casos entrar e mudar a história, irmãos, não adianta. Se Ele não for a nossa esperança viva, a nossa restauração, se Ele não for aquele que cada dia nos dá força para continuar a vencer, a nossa vida não tem sentido. E nós não vamos conseguir negar essas questões. E a terceira renúncia que eu quero colocar para você nessa noite é com relação ao pecado. Isaías 59, verso 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades façam separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Você pode renunciar até o mundo, você pode renunciar ao seu eu,
Mas se você viver uma vida de pecado, Deus não vai te ouvir. É simples, irmãos. As nossas iniquidades, o nosso pecado cria um abismo gigantesco entre nós e o nosso Deus. Olha para o povo no Antigo Testamento. O povo do Antigo Testamento, ele andava segundo a orientação de Deus. Ele caminhava. Deus andava com eles, eles tinham a vitória. Eles derrotavam o inimigo. 2, 3. Depois que as vitórias eram muitas, eles começavam assim, nós estamos bom, hein? Acho que nós não precisamos mais desse Deus. E aí o que acontecia? Eles começavam a se desviar dos caminhos de Deus. O que acontece quando você se desvia dos caminhos do Senhor? Você começa a ficar sujeito ao quê? A várias questões. E isso acontecia com o povo. O povo se desviava e começavam a ser perseguidos, serem dizimados, se tornarem escravos. E aí, quando aquele povo teimoso estava lá na escravidão, eles lembravam que tinha um Deus. E começavam o quê? A clamar esse Deus. Mas muitos tinham sofrido, muitos tinham morrido, muitos tinham passado por momentos terríveis. Mas quando eles começavam a clamar por esse Deus, o que acontecia? Deus vinha de novo, abençoava aquele povo, libertava aquele povo, restaurava aquele povo, começava a trazer vida de novo, e aquele povo começava a se tornar vencedor. E aquele povo caminhava mais uma vez com Deus. E assim vai. E se você ler o livro de Juízes, você vai ver que esse ciclo se repete do capítulo 1 até o final. E isso, irmãos, muitas vezes continua acontecendo nas nossas vidas. Em vez de nós seguirmos a questão da vida cristã, da santificação, a escadinha, um degrau por dia, andando até devagarzinho, mas um por dia, sempre crescendo e se aproximando de uma vida de santificação do Senhor, o que acontece é que às vezes a gente anda 10 degraus para frente e volta 20 para trás. E aí você sofre as consequências, você peca, você fica no pecado, e acontece aquela tristeza, né? Aquele monte de coisa na tua vida. E aí em algum momento você lembra, puxa vida, olha, Deus, eu errei. Deus vem, Deus restaura a tua vida, mas quanto tempo você perdeu? Nós temos que, irmãos, tirar o pecado da nossa vida. Nós temos que extinguir esse pecado da nossa vida. Nós temos que parar de repetir muitas vezes a mesma coisa. Nas cartas de João, diz o seguinte, que nós temos um advogado, se porventura nós pecarmos. Caso eu tropece sem querer, Jesus Cristo, o nosso advogado, intercede por nós diante do Pai e nos perdoa. Se porventura eu pecar. Mas quando eu começo a levar uma vida de pecado, diária, constantemente, que aquilo começa a fazer parte da minha vida, aí as coisas complicam. E aí a gente pode pensar, como é que um crente pode viver no pecado? É uma coisa antagônica, não faz sentido. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, a mentira. Será que desde que a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a gente conseguiu passar anos, meses, ou sei lá quanto tempo, sem mentir? E aí? Mentira é um pecado. Eu consigo viver uma semana sem mentir? Falar uma mentirinha, pequenininha. Uma coisa que não vai fazer mal para ninguém. Contar uma vantagem, aumentar um fato. Infelizmente, irmãos, tem crente, eu vou colocar entre aspas esse crente, que é viciado na mentira. Como é que uma pessoa que mente pode alcançar a graça de Deus? Não pode. Infelizmente, no meu trabalho dentro da convenção, muitas vezes eu sou chamado nas igrejas para resolver problemas assim, entre crentes, entre pastores, entre lideranças. E eu fico pensando, Deus, para onde a gente vai? Crente mentiroso? Presta atenção no versículo. João 8,44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazeres dos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a mentira tem um pai.
E João é muito claro dizendo que esse pai da mentira é o diabo. Irmãos, nós temos que mudar a nossa concepção de vida cristã. Crente não fala mentira, crente não peca, crente anda segundo os caminhos do Senhor. É fácil vivermos assim? Sim ou não? Não. Não é fácil. Não é fácil dia a dia você estar bem, estar alegre, estar contente com todo mundo, levar uma palavra de amor, de carinho, ler a Bíblia todo dia, orar todo dia. Não é fácil. Não é fácil você evitar a mentira que às vezes costa, tem que... sai daqui não, chega aqui. É difícil. É complicado às vezes segurar a língua. Mas se nós queremos ver o reino de Deus crescer, se nós queremos ver a igreja do Senhor avançar, se nós queremos ser seguidores do nosso mestre, nós precisamos renunciar a essas coisas. Eu acho que a vida cristã é igual dieta. Você vai no médico, faz o exame, aí o colesterol está lá em cima, a glicemia está lá em cima, está tudo alterado. Aí o médico diz assim para você, olha, você precisa fazer uma dieta, você precisa comer coisas mais saudáveis, você precisa parar de beber refrigerante, comer gordura, comer picanha e carne e tal, e você precisa fazer exercício. Essa pessoa que ouviu esse conselho do médico, e eu acredito que muitos ouviram algum dia isso, inclusive eu, você acha que depois de 1 mês, 2 meses, ele está seguindo as orientações do médico? Não. Às vezes um dia, sai do médico e vai comer a picanha. Agora você vai no médico, depois de vários, passou vários anos, ele falou isso para você várias vezes e tal, aí chega um dia e ele diz assim, meu filho, é o seguinte, ou você para ou você morre. Porque está feia a coisa. Aí você não tem mais escolha. E você tem que mudar. E muitas vezes na vida cristã é assim, a gente vai indo. A gente ouve uma mensagem aqui, Deus fala conosco ali, uma mensagem toca o nosso coração, uma música fala conosco, uma passagem bíblica, a gente vai indo, vai levando, faz um dia certo, não faz, mas às vezes chega um momento que Deus é incisivo na nossa vida. Ou você muda, ou você não serve. Irmãos, não vamos esperar que esse momento chegue nas nossas vidas. Eu conheci pelo menos 2 pessoas que chegaram nesses momentos. E eu vou dizer o seguinte, que a chegada até lá não é nada agradável. Porque eu volto a dizer, Deus tem muita paciência conosco. Muita, ao extremo. Mas até a paciência de Deus tem limite. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele tem um propósito para as nossas vidas. Porque Ele quer ver a nossa vida prosperar para o reino. Ele quer que eu e você sejamos frutíferos no reino de Deus. É isso que o Senhor espera de nós. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie às coisas da sociedade que entrem na sua vida. Renuncie às questões do mundo, renuncie ao seu eu e principalmente renuncie ao pecado. Mas se você observar, o versículo tem 2 partes. Se você quer vir após mim, quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, ou seja, você precisa mudar o seu estilo de vida. E aqui foi a parte boa. Porque o Senhor nos orienta a coisas que nós temos que fazer, coisas que nós temos que mudar. Mas a segunda parte do versículo diz o seguinte, tome a sua cruz e siga-me. Quando você pensa em cruz, o que vem na sua mente? 90% das pessoas vão dizer a crucificação de Jesus. E eu posso dizer para você que aquele não foi um momento nem um pouco agradável na vida de Cristo. A crucificação foi o momento mais terrível na vida de Jesus, a ponto de, ele sabendo que ele passaria por aquilo, ele chega diante de Deus, numa última oração e diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, não tem um outro jeito, não tem um outro meio de a gente fazer esse negócio, não dá para ser de uma forma diferente, não tem um plano B. E qual foi a resposta de Deus para ele? Silêncio. Deus disse, não. Você veio para resgatar e para salvar a humanidade.
Então você vai passar por isso. A cruz, quando se falava em cruz no Império Romano, onde Jesus viveu, era a coisa mais terrível, porque só era crucificado a pior parte da sociedade. Aqueles bandidos que cometiam os piores crimes, não era todo mundo que era crucificado, não. Existia uma parte no meio daquele povo lá que ia ser crucificado, e eram os piores. Então eles eram crucificados e expostos, dizendo: "Ah lá, está vendo? Aqueles que fazem coisas erradas, terríveis, recebem a punição assim, a morte deles é assim." E Jesus foi tratado como um desses, como a escória da sociedade, aqueles que não prestavam. Jesus estava lá no meio e tinha um de cada lado dele. E na maior parte das crucificações, as mãos não eram pregadas. E as mãos de Jesus foram pregadas. O seu lado foi furado. Ou seja, além de ele ser tratado como o pior daquela sociedade, aqueles que nem conheciam Jesus olhavam lá e diziam: "Olha lá mais um bandido." Foi assim que Jesus morreu. Essa foi a cruz que Jesus carregou. Isso foi o que Jesus passou. Foi tratado como lixo. Ele foi tratado assim, meu irmão, por causa de mim e de você. E aí Jesus vira, fala esses versículos, sabendo aquilo que ia acontecer na frente, ele diz: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz." Existe um preço, irmãos, que eu e você temos que pagar diariamente para seguir Jesus. Da mesma forma que ele pagou um preço. Por isso eu digo para você, a sua salvação não é de graça. Existe um preço. O Filho de Deus pagou um preço altíssimo. Altíssimo. Para que eu e você fôssemos salvos, para que as nossas vidas fossem restauradas. Nós precisamos carregar a nossa cruz. A cruz significa uma entrega total sua. E o que Jesus pede de você é justamente isso: eu quero a sua vida. Eu dei a minha. Eu quero a sua. Meu irmão, chega um ponto na nossa vida que nós temos que entender isso. Essa não pode ser mais uma mensagem na sua vida. Nós temos que entender que precisamos mudar. As questões são diferentes. Deus fala conosco uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, porque Deus nos ama. Mas nós precisamos responder. Nós precisamos tomar a nossa cruz e entender que a nossa vida pertence ao Senhor. Nós temos que abrir mão de tudo. Nós temos que renegar tudo. Durante esses dias da Assembleia, eu e o pastor Eliel podemos estar com o presidente da Aliança Batista Mundial. Ele veio exclusivamente, ele foi convidado para estar na Assembleia. E ele é o responsável por congregar todas as igrejas batistas do mundo inteiro. E esse cargo, irmãos, tem uma importância tão grande, que ele tem um assento dentro da ONU. O presidente da Aliança Batista Mundial, dos batistas no mundo inteiro, tem uma cadeira lá que ele pode participar das reuniões. Ele não tem direito de votar, mas ele participa das deliberações, do que está acontecendo. Ele tem digamos assim, esse privilégio. E eu já o conheço há um tempo, e pude encontrá-lo ali, e ele contou umas experiências muito interessantes, irmãos, e eu vi que, através dessas experiências, quem sabe a gente consiga entender um pouquinho o que Jesus está dizendo nesse texto. Ele falou que, em 1949, foi criado um campo de refugiado, bem na divisa entre Mianmar e Tailândia. Esse povo ficou em guerra durante muito tempo, e um pedaço do povo, que era do Mianmar e outro de Tailândia, formaram uma nova etnia lá, e depois de muito tempo, esse povo não pertencia a nenhuma das duas. E para que eles não fossem dizimados, as Nações Unidas interveio e criou esse campo de concentração. Inicialmente, em 1949, com 15 mil pessoas, não sei quanto tem hoje. 15 mil pessoas. Que se eles fossem para um lado, eles iam ser mortos. Se eles fossem para o outro, eles iam ser mortos. Isso no meio da floresta. E o que aconteceu? De uma forma ou de outra, Deus agiu no meio daquele povo, e hoje existem 10 igrejas batistas dentro desse campo de concentração.
A comida deles é praticamente arroz e uma mistura de peixe lá. É só isso que tem lá. E o pastor John, presidente da aliança, foi lá participar, conhecer esse campo de concentração e foi participar de um culto. Então ele mostrou fotos para a gente, a igreja grande, sei lá, devia caber umas 400, 500 pessoas, igreja cheia, e começou a chover, e eles lá no culto. Diz que na metade do culto, irmãos, a água começou a entrar. E o pastor na frente pregando. Ele começou a olhar lá e ficou meio assustado. E a água começou a vir, e começou a entrar na igreja, e diz que a água chegou nos joelhos das pessoas que estavam ali. E sabe o que aconteceu? Ninguém se mexeu. Porque eles estavam ali ouvindo a palavra de Deus. Eles estavam recebendo do Senhor. E ele ficou impressionado. Ele falou assim, se fosse nos Estados Unidos, na primeira goteirinha, a igreja estava vazia. Eu falei, bom, não vai ser diferente aqui no Brasil também. E ele ficou mais chocado, entre aspas, quando o coral se levantou para cantar. E o coral, irmãos, formado para aquelas pessoas que participaram da guerra, que foram chegando nesse campo de concentração, e você sabe que nessas regiões, eles usam muitas minas, enterram muitas minas, em que as pessoas são atingidas, mas não morrem. Então diz que o coral era formado por pessoas sem braço, sem perna, outras sem os membros inteiros, embaixo sem as duas pernas, e todos eles tinham alguma deficiência. E sabe que hino eles começaram a cantar? Vitória eu tenho em Cristo. Pessoas que estavam no campo de concentração desde 1949, em que a igreja deles era inundada constantemente, em que eles não tinham nada, nenhum conforto, nada, porque moram no meio da selva, em barracas, e eles cantam alegremente num louvor ao Senhor, dizendo, vitória nós temos em Cristo. E às vezes nós, irmãos, com tantas questões, estamos bem, sadios com a graça de Deus, vivendo bem, nós temos o nosso culto, a nossa liberdade de expressão, de pregação. E o que nós fazemos com isso? Quando Jesus vira para mim e para você e diz assim, tome a sua cruz e me siga, ponha no seu ombro as suas dificuldades, os seus problemas, porque perto de outros eles não são nada. E mesmo que fossem alguma coisa, o Senhor está aqui para caminhar conosco. Irmãos, às vezes, muitas vezes nós, eu me incluo nisso, nós somos muito injustos com Jesus. Porque Ele nos dá tanto. Ele nos abençoa tanto. Ele nos concede uma graça maravilhosa de morarmos num lugar bom, de termos a nossa casa, de termos comida quentinha, de podermos conviver com os nossos familiares, com a nossa igreja, de termos a liberdade de culto. E o que nós temos feito para o reino? Tome a sua cruz e me siga. Uma história na Bíblia que me chama muita atenção, para a gente concluir, está lá em Jó, abra sua Bíblia em Jó. A história de Jó é uma história tremenda. Jó, Antigo Testamento, entre os Salmos. Jó capítulo 1, verso 1, diz assim, na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, uma de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-lo e faziam com que se purificasse. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. 2 coisas me chamam a atenção. O texto diz que Jó era um homem íntegro, justo e que temia a Deus e era o mais rico. Então veja, ele era íntegro, justo e era abençoado por Deus, porque ele temia o Senhor. E a preocupação dele e o zelo dele por Deus era tão grande que ele oferecia holocaustos ao Senhor
só para garantir que seus filhos não fizeram nada em pensamento. Ele era zeloso com o Senhor e pela sua família. Mas você que conhece a história vai vendo que algumas coisas começam a se abater sobre a vida de Jó. Ele começa a perder tudo. Tudo. E ele chega num ponto em que ele perdeu a família, ele perdeu os filhos, ele está cheio de doenças, sentado no chão. O texto bíblico diz que ele raspava suas feridas com cacos de telha, num estado assim terrível. E a esposa dele vai com ele até o final. E no último momento a esposa dele diz o seguinte para ele: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, meu filho, porque não sobrou mais nada para você. Mas ele continua persistindo. E ele vai até o final. E ele mostra para o diabo que, independente da circunstância, tendo muito, tendo família ou não tendo nada, morrendo, cheio de doença, ele foi até o fim o quê? Fiel ao Senhor. Agora imagine, meu irmão, se uma situação dessas vem sobre a nossa família, sobre a nossa casa, nós seríamos fiéis até o fim? Ou a gente ouviria o conselho da mulher de Jó: amaldiçoa esse Deus e morre? Agora, porque ele foi fiel até o fim, avance lá para o final do livro, capítulo 42. Verso 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó temia Deus e era o homem mais rico. Ele tinha um zelo pelo Senhor. Ele passa por esse período todo na sua vida e no final ele diz o seguinte: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, é essa experiência que eu e você diariamente temos que ter com o Senhor. Não adianta você conhecer Jesus do que os pregadores falam para você, do que você ouve na televisão, do que você lê. Você precisa vivenciar o Senhor. Você precisa ter certeza da presença dEle na tua vida. Você precisa compreender que Ele é um Deus real, e da mesma forma que Ele atuava na vida do povo lá no Antigo Testamento, que Ele viveu e atuou na vida do povo no Novo Testamento, Ele continua fazendo as mesmas coisas. O mesmo Jesus que manifestava o poder dEle lá na antiguidade, Ele continua manifestando o poder dEle hoje. Muitas vezes nós estamos com um Jó no primeiro plano. Nós tememos a Deus, mas conhecemos de ouvir falar. Chega um momento na nossa vida espiritual, irmãos, que nós começamos a carregar a cruz de Cristo, que nós começamos a negar todas essas questões nas nossas vidas, e aí sim, nós não mais ouvimos falar, mas nós começamos a ver o Senhor. Nós começamos a ver as ações de Deus. Nós temos certeza da presença de Deus na nossa vida. Nós temos convicção do que eu vou fazer amanhã é totalmente guiado por Deus. Desde o meu acordar até o meu dormir à noite, eu sei que eu passei o dia inteiro fazendo a vontade de Deus, vivendo a presença do Senhor, cumprindo aquilo que Deus queria que eu cumprisse. É assim que nós temos que viver, meus irmãos. Não de ouvir falar, mas os nossos olhos precisam ver. A nossa vida precisa sentir a presença de Deus diariamente. Eu tenho que entender que em tudo que eu faço para a honra e glória do Senhor. Todas as situações que eu vivo, as conversas que eu tenho, aquilo que Deus vem colocando na minha vida, que eu tenho entendimento que é dEle, eu vou fazendo porque eu sei que é o Senhor que está trazendo. Porque sem isso, meus irmãos, a nossa vida é vazia. Se nós não temos poder de Deus para compartilhar com aqueles que não têm, a nossa vida é vazia. Se nós não vivemos um Deus verdadeiro, que eu posso dizer, olha, Deus pode mudar a tua vida. Se eu não faço isso, para que ser cristão? Para que sentar num banco de igreja? Para que domingo após domingo estar ouvindo uma mensagem? Se eu não tenho certeza que Deus é vivo na minha vida,
cristianismo não serve para nada. E o que o Senhor procura nos dias de hoje, irmãos, são adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade, não da boca para fora. Não adianta eu viver no pecado, não adianta eu ter situações que não foram resolvidas na minha vida, que estão pendentes, e querer servir ao Senhor. Não funciona. Não adianta eu querer causar intriga no meio do povo de Deus. Não funciona. Não adianta eu me apresentar ser uma pessoa e na realidade eu sou outra. Não funciona. Para Deus não serve. Porque nós podemos enganar nós de várias formas, mas ao Senhor ninguém engana, meu irmão. Nós precisamos abrir mão dessas coisas das nossas vidas. O que adianta a gente ter dinheiro, ter carro, ter tantas coisas e não ter a paz no coração? O texto vai dizendo isso, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida, perder a sua família. O que adianta? Nós precisamos negar essas coisas que não vêm de Deus e tomar a cruz, que é pesada. A cruz é árdua, a cruz é um instrumento de morte. É isso que Jesus está dizendo: pegue a sua cruz e me siga. Não fique reclamando da sua cruz, porque Deus vai te dar força para carregá-la, seja como for. Deus vai transformá-la, Deus vai mudá-la. Deus vai mostrar para você que você precisa se colocar plenamente nas mãos dele. E Deus nos ama tanto, meu irmão, tanto, que em Apocalipse, capítulo 21, diz que um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E nós passaremos a eternidade com Ele. E nós sentaremos numa grande mesa e participaremos de uma ceia que hoje nós fazemos em memorial, lembrando aquilo que Ele fez. Eu e você estaremos sentados naquela mesa junto com Ele. E o próprio Jesus, naquele dia, vai celebrar a ceia. E todos aqueles que negaram-se a si mesmo, tomaram a sua cruz e seguiram Jesus, vão estar lá naquela mesa. De tantos cantos da terra. Todos aqueles que professaram o nome do Jesus como Senhor e Salvador. Todos aqueles que creram no poder, que viveram Jesus. Que abriram mão de dinheiro, de suas vidas, de questões sociais, em prol do reino. Todos esses vão estar lá. Um dia, irmãos, todos nós vamos nos apresentar diante de Deus, todos, sem exceção. Grandes e pequenos, pobres e ricos, todos. E a nossa sentença será dada. Mas enquanto isso não chega, se você quer vir após Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Deus quer te abençoar, Deus quer fazer mais na tua vida, mas precisa começar com você. Abaixe sua cabeça. Você pode esquecer tudo o que foi dito aqui nessa noite, durante essa semana. Talvez você não lembre das questões que você tem que abrir mão ou tem que negar. Talvez você esqueça até da cruz. Mas não esqueça, meu irmão, que Deus te espera com os braços abertos. Ele quer receber mais de você. A vontade do Senhor é que a partir desse momento de hoje você pudesse se entregar totalmente à vida dele e dizer: Senhor Jesus, aqui está a minha vida e faça dela o que o Senhor quiser. A vontade de Deus é que a partir desse momento, desse exato momento, você abrisse mão dos seus afazeres, de tantas coisas que tomam o seu tempo, e colocar seu reino em primeiro lugar. A vontade de Deus é que você vivesse a essência do cristianismo, como aquela igreja lá em Atos capítulo 2 em diante viveu. A vontade de Deus, meu irmão, para a sua vida é que você leia mais a Bíblia, se aprofunde na palavra, que você ore mais por você, pela sua família, pelos seus filhos, que você ore mais pelos perdidos. A vontade de Deus para a sua vida é que você evangelize aqueles que estão sem Cristo, indo rumo ao inferno. Se o Espírito Santo de Deus tocou você nessa noite, se aquele mesmo Deus que foi fiel com Jó
até o final. Falou com você e você está sentindo que Ele está tocando. E se você, diante desse Deus maravilhoso, meu irmão, que quer te dar oportunidade nessa noite, se você sente que você pode assumir um compromisso maior com Deus, eu queria que você ficasse em pé nessa noite, em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus falou com você, em que você pode fazer mais para o reino, daquilo que você já tem feito, que você pode se dedicar mais para o reino, se coloque em pé, meu irmão. Diga: Senhor, estou aqui. Senhor, eu ouvi a Tua voz nessa noite. E eu entendo, Senhor, que eu posso fazer mais. Se o Senhor falou com você, não relute em levantar. Esse simples ato de você se colocar diante do Senhor está dizendo: Senhor Jesus, eu entendo. E eu tenho certeza que a misericórdia de Deus vai ser derramada grandemente sobre a tua vida. E o Senhor vai restaurar você, vai restaurar a sua família. Porque eu tenho certeza que na sua mente agora está assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja o primeiro lugar. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero renunciar à sociedade. Senhor, eu quero renunciar ao meu eu. Senhor, eu quero renunciar a esses pecados que têm me perseguido, que têm insistido, que têm atormentado a minha vida. Senhor, eu quero acabar com isso, eu não quero cometer mais. Eu não quero ficar refém de Satanás. Senhor Jesus, eu entendo o teu sacrifício naquela cruz. E eu quero carregar minha cruz diariamente. Se Deus falou com você, meu irmão, se coloca em pé nesse momento que eu vou orar para você. Pai querido, eu sei que o seu coração se alegra, Pai, quando o Senhor vê o seu povo respondendo e dizendo: Senhor, estou aqui. Eu sei que o Senhor se alegra, Pai, quando vê essas pessoas que se colocam diante de Ti dizendo assim: Senhor, eu tenho mais para fazer para o Teu reino. Oh, Pai, olha para essas vidas, Jesus querido. Olha para as dificuldades, para os problemas que muitos podem ter. Olha para as famílias, Senhor Deus. Mas apesar de tudo, Pai, eles estão de pé diante de Ti, Senhor Deus. Obrigado porque eles compreenderam que acima de qualquer coisa, a vontade de Deus tem que ser feita. Obrigado, meu Pai, porque nessa noite esses irmãos entenderam que precisam renunciar a determinadas questões de suas vidas. Obrigado, Pai, porque eles entenderam que determinadas coisas não podem a partir de hoje fazer parte das suas vidas. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque eles compreenderam que assim como Jesus um dia carregou uma cruz, todos nós, Pai, diariamente carregamos essa cruz. E obrigado por esses irmãos, Senhor Deus, que dão esse passo hoje, dizendo: Senhor, estou aqui, Pai. Olha para a minha vida, olha para a minha imperfeição, olha para as minhas dificuldades. Mas diante de Deus o que importa é um coração contrito, um coração quebrantado. São esses com que o Senhor quer trabalhar, são esses que o Senhor vai abençoar, são essas pessoas que se levantam nessa noite, são as que Deus vai usar maravilhosamente para a honra e glória dEle. Pai, levanta nessa igreja, Pai, juntamente com esses irmãos que já estão em pé e outros que já vêm caminhando assim, Pai, um exército forte, poderoso, de crentes, Pai, que não tem do que se envergonhar, que levam o nome do Senhor à frente, Pai. Levanta nessa igreja em nome de Jesus, Pai, pessoas comprometidas com o reino, pessoas comprometidas com a salvação de almas, Pai. Coloca no coração desses irmãos o desejo tremendo, Pai, da salvação dos perdidos, Pai. Fortalece esses irmãos, Pai, dê-lhes sabedoria, dê-lhes conhecimento bíblico, Pai. Fortalece as suas vidas em oração em nome de Jesus, Pai. Levanta, Pai, essa igreja, Pai, como uma igreja vitoriosa, Pai. Oh, Deus, abençoe esse povo, Pai. Dá a eles, Senhor Deus, visão do Teu reino. Dá a eles, Pai, discernimento para cumprir a Tua vontade, Pai. Os abençoa, Pai. Caminha com eles. Fortalece as suas vidas, Pai.
olha para as suas dificuldades, para os seus problemas, e quando nós caminhamos com o Senhor, nós sabemos, meu Pai, que o Senhor está do nosso lado, não nos desampara, e é o Senhor que resolve os nossos problemas. Obrigado, meu Pai, por esse povo que corajosamente levanta nessa noite dizendo: Senhor Jesus, eu quero cumprir a Tua vontade, eu quero fazer a Tua vontade. Muito obrigado, Pai. Os fortalece na fé, Senhor Deus. Aumenta a sua fé diariamente, para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Jesus que eu oro, Pai, crendo no poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Você pode se assentar. Assim, assentado como estamos, como vocês estão, nós vamos estar louvando ao Senhor como última canção que diz: descansarei. Que você possa estar meditando nessa palavra. Estamos encerrando o nosso culto dessa noite. Lembrando que na quarta-feira nós temos o nosso culto de oração às 20 horas
e no próximo domingo, a nossa escola bíblica às 9 horas da manhã. E um convite muito especial para todos no próximo domingo à noite, né? Primeiro vamos ter alguns irmãos que vão estar descendo as águas, irmão Claudimir, Mariane e a Ivone vão estar descendo as águas, então você está convidado para o próximo domingo estar aqui para esse momento. E também convocando a igreja para uma assembleia extraordinária no próximo domingo, também no culto da noite, aonde nós vamos deliberar sobre o convite ao pastor Antônio Cuco para ser o nosso pastor titular. Então, você, membro da igreja, no próximo domingo, esteja aqui. Nós precisamos de 2/3 dos membros da nossa igreja para poder votar em primeira convocação no próximo domingo, o convite ao pastor Antônio Cuco. Então, você, membro da igreja, esteja aqui. Vou convidar o pastor Eliel, que esteja aqui encerrando o culto dessa noite, com uma oração. Boa noite, queridos. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E quero dizer que já antes de conhecer os irmãos e antes dos irmãos me conhecerem, eu já estava orando pela sucessão pastoral dessa igreja, por quem tenho muito amor. Sou de Curitiba, nascido, criado em Curitiba, e muito me alegro de saber de que o Senhor está no controle da sucessão pastoral dessa igreja. E vou continuar orando pelos irmãos, para que Deus dê aos irmãos sabedoria nessa reunião no domingo, para que a vontade do Senhor seja feita ali. Quero que os irmãos baixem sua cabeça comigo. Vamos ficar em pé, vamos todos ficar em pé. E eu quero convidar você a se aproximar de alguém que está ao seu lado aí. Não fique sozinho. Quero que você se aproxime de alguém aí ao seu lado, próximo de você, para que você possa estar orando com essa pessoa agora nesse momento. Se aproxime dessa pessoa e vamos todos orar agora e encerrar o culto dessa noite, mas não sair da presença do Senhor, mas continuarmos essa semana na presença do Senhor. Ó Pai, eu te agradeço, Senhor, porque a Tua presença no nosso meio é uma certeza constante, ó Pai. Te agradeço pelos louvores, pela oração, te agradeço, Senhor, pela palavra pregada aqui essa noite. Te agradeço, Senhor, porque em todas essas coisas nós podemos ver a Tua mão e sentir a Tua presença. E assim, ó Pai, eu peço ao Senhor, suplico ao Senhor, que o Senhor venha continuar com essa igreja durante os trabalhos que tem a seguir essa semana, especialmente naquela assembleia, que ali, ó Pai, o Senhor seja louvado, a Tua vontade seja manifesta, e o Senhor esteja se alegrando com a atitude e com as ações do Teu povo naquele dia, buscando Te servir melhor e buscando o pastor que o Senhor tem preparado para essa igreja. Agora, Pai, eu Te peço que pelo amor do Senhor, o nosso Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e as consolações do Espírito Santo de Deus nos acompanhem a cada dia dessa semana e enquanto vivermos, para sempre e sempre, que o Teu nome seja exaltado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja do Senhor diz: amém, Senhor. Vamos em paz, queridos. Se o trovão e o